sobre um assunto chamado perdão. Eu queria que você prestasse muita atenção. Talvez você nunca ouviu o que você vai ouvir hoje. Eu estou fazendo uma propaganda porque é muito forte, Brasil, aleluia, o que você vai ouvir hoje, amém? Eu queria chamar aqui à frente a pastora Taíla, mas antes, peraí, prepara a sua melhor salva de palmas, seu melhor grito aí, vai lá, de novo. Queria chamar aqui à frente a pastora Taíla, amém, aleluia. Vamos orar pela vida dela. Amém. Jesus, nós sabemos o que o Senhor tem liberado sobre a vida dela, Pai. E essa noite ela possa, Senhor, receber as direções do Senhor. Que o Espírito da revelação flua, Senhor, através do coração da Tua filha, Senhor. Libera, Senhor, sobre ela, Pai, vinho, pão, Senhor. Que o Espírito da revelação esteja aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu escutei a hora que o pastor perguntou se vocês estavam com fome de Jesus. E todo mundo disse que estava com fome, amém? Amém. Então, que bom que vocês estão com fome, porque hoje essa palavra é uma baita de uma feijoada. Quem gosta de feijoada aqui? É bom, né? Todo mundo. Mas você come demais, depois daquele pezinho, né? Você fica. E eu tenho certeza que hoje essa palavra, ela vai deixar a gente com esse peso, mas não algo negativo, mas um temor mesmo. Algo do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa ser transformados. E quando o pastor ele chegou para mim, falando sobre essa ministração, que seria a última da série Ser Como Jesus, ele, amor, você ministra. Na hora que eu fui responder, Deus falou comigo. Ele falou, eu quero que você pense em algo. Falei, tá bom. O que o senhor quer que eu pense? Ele falou assim, vai lá para o momento da minha crucificação. Vai lá naquelas últimas horas antes de eu ser crucificado. O percurso, né, até que realmente eu me entregasse. E começa a pensar ali no que aconteceu. E eu amei, eu comecei, né, a trazer a memória, como foi aquele período da crucificação. Depois, claro, eu fui também estudar novamente, né, para ver se não perdeu nada. E eu quero partilhar um pouquinho com vocês, a princípio, acerca disso. Jesus Cristo, do momento, ele chega lá no Gólgota às 9 horas da manhã. Para ser crucificado. O momento que ele chega, ele fica ali até as 3 horas da tarde, crucificado, mas ainda convivo até que, né, se findasse o período. Ele fica 6 horas, né, crucificado ali na cruz, no caso, né, preso na cruz. E durante esse período, os livros aqui de Mateus, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam que Jesus ele falou por 7 vezes com Deus ou com as pessoas. A primeira vez que Jesus fala, ele fala com a sua mãe. Maria estava lá no momento da crucificação. Jesus, ele tinha alguns irmãos, porém esses irmãos, nenhum deles estava no momento da crucificação, estava só sua mãe. E aí ao lado de Maria estava o discípulo amado, João. E ele olha para Maria e ele fala, mãe, eis que este é o teu filho. E João, eis que esta é tua mãe. Leve ela, cuide dela. Ele ali pede, né, para que João, a partir daquele momento, já que ele não estaria mais presente, que João fosse a pessoa que fosse cuidar de sua mãe. Sua mãe, né, a gente sabe, ela já era viúva. Nesse tempo, José já havia falecido. E era a obrigação do filho cuidar da mãe. Então, é primeiro momento que ele se pronuncia durante a crucificação. Seguido disso, estavam ali os soldados brigando pelas vestes de Jesus. Né? Não sei se vocês sabem, mas Jesus ele usava um manto, uma túnica, sem costura, que na época era muito difícil alguém ter, porque era de um alto valor. Então eles começaram ali a brigar pela túnica de Jesus, e até que um fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar sorte para ver quem é que fica com essa túnica. E Jesus vendo aquilo, ele olha para aqueles homens, e ele ora ao Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em seguida, né, ele vai lá e ora
para o Senhor para perdoar aqueles homens que estavam ali crucificando a ele, né, brigando pelas suas vestes. Em seguida disso, havia 2 ladrões na cruz. A Bíblia vai dizer que Jesus estava no meio, ao lado direito havia um, ao lado esquerdo havia outro. E um dos ladrões, ele fica escarnecendo Jesus. Se você é Jesus mesmo, o Rei dos Reis, solte-se a si mesmo, sai daí. Vai, você pode. Enquanto o outro vai lá e fala assim: nós aqui estamos aqui porque nós fizemos mal. E nós merecemos ser crucificados. Mas você não. Em você não existe nada que te coloque nessa posição da crucificação. Então eu creio que o Senhor realmente é o Jesus no qual todos esperavam. Será que você poderia, né, intervir por mim? E aí Jesus responde a este homem: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus, ele ora pedindo perdão e em seguida ele perdoa alguém que havia cometido um pecado, né, um furto. E logo depois disso, Jesus lá na cruz, ele entra num momento de crise e ele começa a orar ao Senhor: Deus meu, por que me abandonaste? Essa é a 4ª frase de Jesus. Foi no momento que ele se sentiu abandonado, rejeitado. Ele estava ali morrendo pelo meu e pelo seu pecado e nada estava acontecendo em favor dele. Eu acredito que Jesus, ele sabia que isso teria que acontecer, mas até o último momento ele ficou... Deus fez lá com Abraão, não foi? Abraão foi sacrificar seu filho e Deus resgatou seu filho ali. Quem sabe comigo não aconteça também. Mas não aconteceu. E passando isso, Jesus fala, eu tenho sede. Nesse momento, os soldados levam a ele uma esponja, né, embebedada de vinagre, colocam na boca de Jesus. E aí Jesus bebe aquele vinagre, né, e logo em seguida, ele, né, está já nos minutos finais, ele diz: está consumado. E em seguida, a ti entrego o meu espírito. Essas foram as últimas frases de Jesus ainda em vida, né, antes da crucificação. E quando o Senhor ele começou a ministrar isso ao meu coração, ele falou muito comigo acerca do perdão. Porque a gente sabe que Jesus Cristo, ele passou toda a sua vida pregando sobre o perdão. Que nós devemos perdoar, enfim. Mas naquele momento da crucificação, ele não prega o perdão, ele vive o perdão. Ele perdoa. Ele pede ao Pai que perdoe aqueles que estavam o matando. E em meio a tudo isso, eu creio que tanto eu já ouvi, eu creio que a grande maioria aqui já ouviu isso também, acerca do perdão, que quando você perdoa alguém, você fica livre da dor, você fica livre do peso, você fica livre de todas as coisas. Só que Jesus, ele perdoou. E o que aconteceu em seguida com ele foi uma dor insuportável que ele sentiu ao ter a ausência do Pai. Então, isso daí já vem anulando parte disso que a gente fala sobre o perdão. Que o perdão, né, serve para que eu me livre, serve para que eu fique feliz, serve para que eu esteja liberto. E não é bem assim que as coisas funcionam. Claro que o perdão liberta, é claro que sim, nós vamos, né, falar aqui ao decorrer. Mas o princípio do perdão não é nós estarmos livres. Não se trata de nós no perdão. Se trata daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Amém? Eu vou recorrer, eu nem vou pegar aqui, para a gente não tomar muito tempo. Eu vou falar um pouquinho acerca da história de José do Egito. Se vocês quiserem acompanhar, é a partir do capítulo 37 de Gênesis. Gênesis 37 vai começar a dizer ali que José, ele teve alguns sonhos. E esses sonhos que ele teve, ele foi partilhar para os seus irmãos. Ele teve o primeiro sonho, chegou para os seus irmãos. E ele falava, olha, eis que vejo 2 feixes, e enfim, ele vai contando a história do sonho. E quando termina o sonho, os irmãos dele falam, e aí? Você está falando o quê?
Você está querendo dizer que eu e seus irmãos, nós aqui todos vamos nos prostrar diante de ti? É isso que você quer dizer? E a Bíblia vai dizer que os irmãos de José o odiavam. E a partir desse sonho, eles passaram a odiar José ainda mais. Depois que José contou esse sonho. Passado um tempo, José tem novamente um sonho. E agora nesse sonho ele conta para os seus irmãos e para os seus pais. E nesse sonho agora não é somente os irmãos que se curvam diante de José, mas também seu pai e sua mãe, que se curvam diante dele. E aí os seus irmãos novamente, né, ficam revoltados com isso. E seu pai fala assim: José, como assim? Naquela cultura, naquele tempo, o pai, ele era o cara que mandava em tudo até a morte dele. A autoridade não era passada para o filho antes que o pai morresse. Então, o pai de José, ele fica assim: mas Jacó, mas como assim? Eu vou ter que me curvar diante de ti, tipo, filho. Aí ele repreende, né, José naquele momento. Só que a Bíblia diz que os seus irmãos odiaram ainda mais ele. Porém, José ficou pensativo. José naquele momento, Jacó, o pai de José, eu creio que Deus já deve ter começado a ministrar algo ali a Jacó a respeito, né, do que aconteceria a José. E, enfim, a história segue. Os irmãos de José, eles vão num determinado momento fazer os seus afazeres. Eles eram cuidadores, pastores de ovelhas. E eles estão lá cuidando das ovelhas. Jacó chega para José e fala assim: José, vai atrás dos seus irmãos, vai ver como estão as coisas, está tudo bem. E José vai atrás dos seus irmãos, chega num local, os irmãos não estão, ele pede informação, enfim, encontra os irmãos. Quando ele vai se aproximando dos irmãos, os irmãos de José falam assim: olha, lá vem aquele sonhador. Ele está chegando aqui. Vamos acabar com a vida dele? Vamos matá-lo e pronto. E aí acabam-se os sonhos, acaba tudo. A gente acaba com ele, beleza, está tudo certo. E aí Rubem, o irmão mais velho, falou assim: não vamos fazer isso não. Não vamos matar ele. Como que a gente, né, vai carregar esse peso, essa culpa do assassinato do nosso irmão? Vamos fazer o seguinte: tem um poço ali, nós colocamos José naquele poço. E aí nós pensamos o que nós vamos fazer. Mas o intuito de Rubem era depois resgatar José e levá-lo ao pai. Porém, Rubem sai, nesse momento, passa-se uma caravana, né, de midianitas. E ali os irmãos de José que estavam ali falam assim: olha, ao invés de nós matarmos ele, nós podemos vendê-lo. Nós pegamos aí um determinado valor, ele vai embora, a gente nunca mais vê-lo. Acaba com a história e a gente fala ao nosso pai que ele foi morto por algum animal comeu ele, enfim. E beleza, eles fizeram assim, né, venderam José. E chegaram depois ao pai, né, a Jacó, contando toda a história de que José havia sido comido por um animal. José, nesse meio tempo, ele é levado ao Egito. E ele acaba na casa de um dos oficiais da guarda, o capitão da guarda. O cara mais top, digamos, ali da polícia do Egito. Ele acaba estando ali na casa deste homem. E este homem começa aí a gostar de José. Vê que o que José faz, tudo que José faz, ele é bem sucedido. Então ele começa ali se alegrar e vai dando coisas para José fazer. José, ele vai crescendo na casa daquele homem, vai desenvolvendo. Porém, né, a gente acha que a história de José já foi vendido, já sofreu, agora já chegou, né, já recebeu algo bom, mas não, tem mais coisa ruim. Existia ali a mulher desse guarda que começa a se insinuar para José, se oferecer para José. E aí José, muito temente a Deus e grato, né, pela oportunidade de estar naquele lugar, está sempre se esquivando. Até que um dia José entra na casa ali correndo e pronto, dá de cara com a mulher e não havia mais ninguém na casa. Naquele momento a mulher, ela vai para cima de José, e José, ele fala para ela, fala assim: como eu posso cometer esse mal contra o meu Senhor, né, que me deu a oportunidade de estar aqui, de cuidar de todas as coisas, e a única coisa que ele falou que eu não poderia tocar era em você, que é a sua esposa. E outra, como eu posso
desobedecer ao meu Deus, desonrar o meu Deus. Então ele foge e ela fica com a túnica de José. Quando chegam ali os empregados da casa, ela leva a túnica e ela diz ali que José havia tentado contra ela, né? Só que, trazendo para o português, para nosso momento, o que ela disse a respeito de José foi: esse seu servo, esse seu empregado, ele estava aqui, não havia ninguém e ele tentou me estuprar. Trazendo para a nossa linguagem, claro que não foi isso, mas foi basicamente isso que aconteceu, que ela denunciou José. E naquele tempo, quando o homem tentava fazer algo desse tipo com uma mulher, ele era morto na hora. Não tinha ideia. Imagina ainda um escravo, um servo, e a mulher, que era uma das mais altas posições que existiam. A mulher denunciando ali José, não ia ter ideia para José. José, naquele momento, acabou para ele. Só que não, ele vai preso. Ele não é assassinado, ele não é julgado, ele vai preso. E em seguida, na prisão, ele começa também a desenvolver na prisão. O cara, onde ele era colocado, o cara desenvolvia. Ele ia num lugar, desenvolvia. Ele ia para outro lugar, desenvolvia. E na prisão, ele começou a cuidar ali dos presos. Até que acontecem os sonhos do copeiro, do padeiro. Ele revela os sonhos, o copeiro é solto. O copeiro vai para a casa do faraó. Passado 2 anos que isso acontece, o faraó tem um sonho, né, onde ele chama várias pessoas para poder entender, decifrar, né, esse sonho que ele teve, ninguém consegue. Nesse momento, o copeiro, ele se lembra de José. Ele fala: olha, eu estava na prisão e lá havia um homem, né, e conta toda a história, né, a respeito de José revelando os sonhos. Falou: chama ele que provavelmente ele vai revelar esses sonhos. E aí o faraó chama José, conta os sonhos para José. José revela os sonhos e diz, né, que haveriam 7 anos de fartura, depois 7 anos de miséria, de pobreza. E aconselha o faraó, para que o faraó então colocasse ali uma pessoa de confiança para poder administrar os bens. Para que quando viesse esse tempo de miséria, ninguém viesse a sofrer pela falta de alimento. E aí o faraó, né, visto que José, que entendeu, que interpretou os sonhos, entregou a José esse trabalho, esse legado de cuidar aí de todo o Egito, de toda a alimentação. E aí José, ele começa a ficar muito bem, ele está cuidando, passa-se os 7 anos, né, de fartura. Nesse tempo, José, ele tem 2 filhos. A Bíblia vai dizer que foi nesse tempo desses 7 anos, José, ele tem 2 filhos que se chamam, um Manassés e outro Efraim. Se você não sabe, naquele tempo, quando se dava o nome a um filho, era para relatar algo a respeito, o nome da criança, ou já revelava o destino dela, né, o que ela seria, o que se tornaria, ou então revela ali o momento em que o pai estava vivendo. E Manassés tem o significado: Deus me fez esquecer do meu sofrimento e me fez esquecer da casa de meu pai. Olha o nome do filho de José, Manassés. E Efraim diz: Deus me abençoou grandemente. Então, nesse momento, a gente vê que o momento que José já estava vivendo era um momento onde todo aquele peso, né, de ser traído pelos irmãos, ele já havia sido mudado, ele já não carregava isso consigo. Né? A partir do momento que você não sofre mais, dentro daquilo que a gente entende como perdão, o perdão é a ausência do sofrimento, da lembrança, daquilo que nos para. Então, Manassés ali estava dizendo que José havia perdoado os seus irmãos, através disso daí. E aí, começa-se uma história a partir dali. Logo em seguida disso, os irmãos de José, eles vão até a Babilônia para buscar alimento. Porque eles estavam, né, as redondezas ali do Egito, da Babilônia não, do Egito, já estavam pessoas padecendo.
né, por esse momento complicado. E a Bíblia diz que quando os irmãos de José chegam, eles não reconhecem José. Porque José já havia aprendido uma nova língua, estava provavelmente com vestimentas, tudo diferente, né? Então eles não reconhecem, porém José reconhece seus irmãos. E ali José começa a viver um conflito tremendo. Ele acusa os irmãos de estarem querendo alguma coisa. A gente vê, acompanhando os capítulos seguintes, são 3 capítulos ali, onde há muita intriga, muita confusão entre José e seus irmãos. Mas José, ele sofre com isso. Ele está ali com seus irmãos, de repente ele se esconde. A Bíblia diz que ele vai para o quarto, ele chora, limpa o rosto e volta. Né? Então, ele perdoou, ele deixou no passado. Ele começou ali um processo de perdão. Porém, quando ele está ali, cara a cara, com os irmãos, fala, e agora? Eu perdoei, mas enquanto está longe, está tranquilo. Vida que segue, mas e aí? E agora? O que eu vou fazer a partir desse momento? Então, passa-se um processo, até que José coloca na bolsa de Benjamim. Né? Benjamim não vai, na época que os irmãos de José entregaram ele, Benjamim não estava presente, porque era pequeno. Aliás, Benjamim nem existia, ele não tinha nascido ainda. Aí vai só os irmãos mais velhos, Benjamim não vai. E ele faz com que Benjamim também venha até ele. Quando Benjamim vem, ele descobre que Benjamim é o irmão por parte da sua mãe, seu único irmão por parte de mãe, né? Porque Jacó, ele teve filhos com Lia, Raquel e com as 2 servas de cada uma. E aí ele coloca um objeto de valor na bagagem de Benjamim, e ele diz para os soldados, fala assim, olha, vocês vão atrás deles, porque sumiu algo da minha casa. E se vocês encontrarem na bagagem de um deles, traga-me ele como escravo. E aí os soldados fazem isso, vão até, né, os rapazes, enfim, encontram na bagagem de Benjamim. Quando Benjamim volta, seus irmãos vêm junto com ele. E aí começa ali, né, seus irmãos, pelo amor de Deus, José. Não sabia que era José, que era o irmão, né? Mas, pelo amor de Deus, Benjamim não. Meu pai, ele perdeu um filho chamado José, e este daqui é irmão do que morreu, do que faleceu. E meu pai, ele ficou muito triste, muito desolado a partir da morte de José, e agora é Benjamim. Se nós deixarmos Benjamim aqui, eu tenho certeza que meu pai, ele vai morrer. Ele não vai suportar a dor de perder o filho. Então, por favor, deixa com que Benjamim vá e eu fico no lugar dele. Eu assumo, eu prometi ao meu pai que eu levaria Benjamim de volta. Então, por favor, deixe que ele vá e eu fico. E nesse momento, a Bíblia fala que José novamente, ele vai, ele se tranca, ele chora. E aí ele volta e assume, né? Ele fala com os seus irmãos. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam, aqueles que vocês entregaram. Mas não fiquem tristes, porque realmente vocês me fizeram mal. Só que o mal que vocês me fizeram se tornou em bem, porque eu precisava ter vindo adiante de vocês. Então vá lá, busque o meu pai, e aí, né, acontece que eles vão, buscam o Jacó, trazem para perto de José, e José começa a cuidar de toda a família, do pai, dos irmãos, das esposas, já eram todos casados, tinham filhos. E aí, depois de muito conflito, ele consegue, de fato, vencer mesmo a humanidade dele e realmente fazer aquilo que Deus tinha para ele. E por que dessa história? A Bíblia, ela vai falar, é muito enfática, a palavra do Senhor é muito enfática. Jesus, ele fala muito acerca do perdão. Logo no início da caminhada de Jesus, ele ensina o Pai Nosso, é algo que a gente fala com frequência aqui. E no Pai Nosso fala do perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então Jesus, ele vem falando, né, muito sobre o perdão. Tem uma parábola do servo incompassivo, que o rei, ele começa a fazer as cobranças, né, ali do povo que devia ao rei.
E este servo deve um valor alto ao rei. E quando o rei vai cobrar, ele não tem como pagar. Ele fala ao rei: Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não tenho recurso. E o rei falou: não, tudo bem, então você se torna meu escravo, você e a sua família, né? E aí a dívida ela fica quitada, porque vocês vão se tornar todos meus. Eu vou pegar a terra de vocês, tudo, e vocês vão se tornar meus escravos. E ele começa ali a buscar daquele rei, né, para que o rei o perdoasse, até que o rei o perdoa. Logo em seguida, esse mesmo cara que foi perdoado pelo rei, ele encontra alguém que devia para ele um valor muito menor. E aí ele vai cobrar este homem. E este homem fala: eu não tenho como te pagar agora. Eu não tenho de onde tirar. Aí ele: problema é seu, eu quero meu dinheiro. E ele: não, mas eu não... problema é seu, você está me devendo, você tem que me pagar. E este homem que sabia que o cara que ele estava devendo tinha acabado de ser perdoado pelo rei, ele vai até o rei e fala: ó, você perdoou esse homem de uma dívida assim e agora ele não quer me perdoar. E o rei fica muito bravo. Então coloca este homem na cadeia, este homem é aprisionado. E aí nessa passagem o que a gente entende acerca do perdão é que o perdão é anular uma dívida existente. Ele anulou a dívida que existia. Ele colocou assim: aqui tem né? Vamos supor que a Claudinha ali me emprestou um valor e eu não tenho como pagar. A Claudinha, ela vem me cobrar e eu não tenho como pagar. E ela fala assim: olha, tá bom, tá perdoada, não precisa me pagar mais. Ela anula essa dívida. E aí eu sigo, ela segue. Enfim, eu sou beneficiada, ela também, porque, gente, quando alguém está te devendo, a pessoa que precisa receber sofre tanto quanto a pessoa que precisa pagar, porque às vezes a pessoa está contando com dinheiro e ele não entra. E aí olha o que vai dizer Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós, quando estáveis mortos nos nossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Olha que profundidade. Nós todos aqui tínhamos uma dívida com o Senhor por conta dos nossos pecados, dos nossos delitos. E aí Jesus, ele diz que ele pegou essa dívida e ele acabou com essa dívida, ele apagou essa dívida pregando ela na cruz. Então, a dívida que nós tínhamos com o Senhor, ele pagou esse preço que nós teríamos que pagar, que era um preço de morte, né, por conta do nosso pecado. Jesus pagou lá na cruz, está pago. Ele já tirou de nós essa condenação. Só que eu fui aprender um pouco mais acerca do perdão. O perdão na Bíblia, ele tem 4 conotações. Uma delas é o você, como a gente falou, né, você apagar, você anular uma dívida. Em outras ocasiões, quando a Bíblia está falando acerca de perdoar, ela fala de você levantar o que está caído. Olha que coisa tremenda. Alguém que caiu é aquele pecador que pecou contra você. Tipo, eu vou lá, dou uma pisada no pé da Kátia. Tudo bem que a gente sabe que às vezes é mais grave. Nisso que eu piso o pé dela, eu ainda caio, tropeço e caio no chão. E ela olha, eu, ai, perdão por ter te machucado. Ela, perdoo, e vira as costas. Não, ela vai perdoar e vai vir, não, eu te ajudo a levantar. Em alguns casos, o perdão, ele remete a isso também. A você ajudar aquele que pecou contra você a se levantar. Porque às vezes foi um deslize. Às vezes a pessoa não tinha intenção de pecar, de te magoar. Mas ela acabou por fazendo, porque somos humanos, somos falhos.
Então nós entendemos isso, nós perdoamos e nos ajudamos a pessoa a se levantar novamente, se colocar de pé. Em uma outra ocasião, outras ocasiões, o perdão, ele fala também de encobrir. E aí a gente, principalmente quem é casado, sabe muito bem disso. Cara, dentro de casa, é o tempo todo um falhando com o outro, porque somos humanos. E aí eu vou lá, peço perdão para o pastor. Imagina se cada vez que eu pisar na bola com ele, eu errar com ele, ele subir aqui no altar e ele falar tudo que eu fiz. Não. O perdão, ele encobre. Quando eu perdoo alguém, eu não preciso mais ficar falando, nossa, o Vini, você não sabe o que o Vini fez. Eu perdoei, eu falei para ele, não, Vini, beleza, tá perdoado. Aí eu chego aqui nossa, o Elton, o Vini, você nem tá ligado. Cara, ele fez isso, aquilo. Eu disse que eu perdoei, só que eu não estou encobrindo os pecados dele. E o perdoar também tem essa conotação de encobrir. E por fim também, dar graças, agradecer. Cara, eu entendo que às vezes algo que vem contra mim tem um propósito tão superior que eu até agradeço a pessoa que me fez mal. É ou não é? Acontece alguma coisa, você fala, nossa, eu fiquei brava, mas obrigado, você me ensinou algo. Mais ou menos isso. É ser grato. E a Bíblia, ele traz o perdão em todos esses casos. Eu também descobri que o nosso evangelho, o cristianismo, aquilo que nós vivemos e acreditamos, é a única religião que prega o perdão de maneira sem ser egoísta e egocêntrica. Sabia disso, Kátia? Que outras religiões, elas falam do perdão também. Mas todas elas colocam o perdão única e exclusivamente como um processo para você ser mais feliz. Um processo para que você, deixe o passado de lado e você comece a viver melhor. O perdão, para as outras religiões, tem um único propósito. Eu perdoo e eu agora sou uma pessoa melhor, me torno melhor. Não por eu ter perdoado o outro, não, porque agora eu estou livre, liberto e eu consigo alcançar a minha felicidade através disso. Mas o nosso evangelho não é assim. E eu acho que parte disso, veio para dentro da igreja de Cristo. Porque eu aprendi que o perdão, ele tem a incumbência de realmente me libertar. Então eu descobri em meio a tudo isso, que eu já perdoei muita gente, mas a maioria delas com a motivação errada. Porque eu não perdoava a pessoa para que Cristo fosse gerado nela. Eu perdoava somente para eu me tornar livre desse peso. E, gente, eu acredito que nós todos passamos por isso. E não tem problema, porque talvez isso não tinha chegado, ao nosso entendimento, mas hoje chegou a nós. E a partir de agora a gente vai ter que ter um novo posicionamento para perdoar alguém. Não é mais olhando para o nosso umbigo, não é mais olhando para dentro de nós, mas é olhando para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e na pessoa através desse perdão. Efésios 4:32 vai dizer o seguinte: antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui não diz que você tem que perdoar para que você seja livre. Aqui não em momento nenhum está falando, cara, Jéssica, perdoa porque você vai ser mais feliz. Não, você vai ser mais feliz perdoando? É óbvio. É claro que você vai ser mais feliz. Você vai se tornar livre perdoando? É claro que nós vamos ser livres perdoando. Mas essa não pode ser a nossa motivação. Esse não pode ser o centro ali do perdão. E aí, olha só. José, depois de todo o processo que ele passa com os irmãos, passado um tempo, o pai de José morre, Jacó. Quando Jacó morre, os irmãos de José entram em crise e falam, pronto, agora a casa caiu.
Porque José estava cuidando de nós por causa do nosso pai, por causa de Jacó. Só que agora Jacó morreu, e aí? O que vai acontecer conosco agora? Porque nós fizemos mal a ele. E eles então chegam a José e falam assim: José, o pai pediu. José, maninho lindo, o pai pediu que você perdoe a gente. Porque nós erramos contigo e agora ele não está mais aqui, mas ele pediu que você perdoe, nos perdoe. E José fala assim para ele: como eu posso tomar o lugar do Senhor? Cara, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi o Senhor que me enviou para cá. E o Senhor me enviou para cá, para que muitas vidas fossem salvas. José, ele entende que todo o sofrimento, tudo aquilo que ele viveu, fosse para que muitas vidas fossem salvas. E deixa eu te falar algo. Claro que essas vidas salvas fala ali do povo do Egito, né, que viveria esse tempo de fome. Mas vai muito além disso. José ali, eu creio que o Espírito Santo já tinha revelado ali coisas a José. Que ele não poderia, né, deixar com que os seus irmãos morressem, porque Jesus Cristo veio de um dos irmãos de José. A Bíblia vai dizer que Maria e José, pai de Jesus, um era da tribo de Levi e o outro era da tribo de Judá. Ambos irmãos de José. Quer dizer que se ele havia perdoado, porém se ele não tivesse estendido as suas mãos para os seus irmãos, talvez Jesus não teria vindo. Porque a linhagem dele, provavelmente naqueles 7 anos de fome, teriam morrido. E aí, nós hoje alcançamos a salvação, porque José lá no passado entendeu que o perdão não era somente ele estar bem e esquecer, mas ele fazer algo a mais ainda por aqueles que o feriram. Jesus Cristo também. A Bíblia vai dizer, deixa eu ler com vocês aqui, 1 Pedro, versículo 2:19. Do 19 um pouquinho adiante. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Aqui a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não cometeu pecado algum. Ele não tinha pecado. Porém, no momento em que ele está sendo crucificado, nessas 6 horas ali da crucificação, Jesus, o homem sem pecado, está carregando todos os nossos pecados, o meu e o seu pecado. No momento em que Jesus fala para o Senhor: Deus meu, por que me abandonaste? Era porque naquele momento, Deus não conseguia encontrar o Filho, ele encontrava o meu e o seu pecado. Naquele momento, Jesus deixou de existir, o Filho amado sem pecado, porque ele estava carregando todos os nossos pecados. E a gente falou ali sobre a parábola do servo incompassivo, que ele é perdoado e não perdoa. Jesus, ele sempre falou que nós deveríamos perdoar para que nós encontrássemos o perdão. Foi uma das mensagens aonde Jesus muito ministrou. Só que naquele momento da crucificação, Jesus, ele falou sobre perdoar, mas ele precisou perdoar
Porque quando Deus olha para ele, agora ele não vê Jesus. Ele vê o meu e o seu pecado. E Deus precisa perdoar Jesus pelos nossos pecados. Se Jesus não tivesse naquele momento da crucificação perdoado aqueles que estavam fazendo mal a ele, mediante a própria palavra do Senhor, talvez Deus não teria o perdoado e todo o sacrifício teria sido em vão. Gente, essa palavra me encheu de temor, porque é a palavra dele. Jesus ali não era só o Filho, era o próprio pecado encarnado, os nossos pecados. E agora, quando você pensar em ser perdoado, em estar na presença do Senhor, pensa que você foi perdoado 2 vezes. Porque Jesus te perdoou naquele momento da cruz. Ele perdoou os seus pecados. Ele perdoou você. E quando ele está sendo crucificado, novamente você recebe perdão do Pai através do sacrifício dele. Olha que coisa grandiosa. E é por isso que o perdão, nós não podemos, de forma alguma, olhar para o perdão como algo que vai nos fazer bem, algo que vai trazer benefício somente a nós, porque o perdão não trouxe benefício para Jesus, ele levou Jesus à morte. Jesus, ele foi crucificado para nos perdoar dos nossos pecados. Então, tem um outro versículo, ele é dito em Provérbios e depois, novamente, Paulo diz aos Romanos: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor o retribuirá. Esse versículo, ele está falando assim, quando você tiver alguém que te faz mal, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Por quê? Porque você vai amontoar brasas vivas em cima da cabeça da pessoa. E a gente fica tipo assim, oh, beleza, amontoar brasas vivas, eu vou fazer o quê? Tacar um carvãozinho queimando, né? Mas sabe o que isso quer dizer? Naquela época, quando alguém cometia algum pecado, alguma coisa mais séria, eles pegavam uma bacia de metal e colocavam carvão dentro e acendia o carvão para ficar queimando. E essa pessoa que havia cometido um pecado, ela tinha que caminhar em praça pública com aquela bacia na cabeça e com aquele carvão, para que ela pudesse ali reconhecer que ela havia cometido um erro e ela pudesse se arrepender do erro dela. Então, quando a gente paga o mal que a gente recebe com o bem, é isso que acontece com a pessoa. Eu faço mal para o Vini. Vou lá, sei lá, faço algo com ele desagradável. E ele me retribui com amor. Eu vou falar, meu Deus, cara, olha o que eu fiz. Eu tratei ele mal. Nossa, eu falei coisas horríveis para ele e ainda assim ele não fez nada, pelo contrário, ele foi bondoso comigo. Isso vai me fazer pensar, vai me fazer me aproximar do Senhor e me arrepender. E aí eu, através disso, posso encontrar a salvação. Olha só, o perdão, quando você perdoa alguém, você dá o direito da pessoa se arrepender e ela encontrar a salvação. Nós, como cristãos, nós temos que começar a nos portar diferente, verdadeiramente. Eu penso que talvez a coisa mais difícil do Evangelho é perdoar como Jesus perdoou. Não somente nós perdoarmos, mas nós perdoarmos com a motivação certa. Porque tem muita coisa que a gente faz certo, mas com a motivação errada. Mas não. A partir de hoje eu creio que o Senhor, Ele realmente, Ele trouxe essa palavra aos nossos corações. Para que nós pudéssemos verdadeiramente alcançar o perdão. E através das nossas vidas, pessoas também encontrem o perdão do Senhor.
pessoas também sejam restauradas. Talvez existam pessoas da nossa família, pessoas da nossa convivência, que elas não conseguiram encontrar Cristo, porque nós não perdoamos com a motivação correta. Porque os nossos olhos estavam somente em nós e não naquilo que Deus poderia fazer por eles. Eu queria que você se colocasse de pé. Nessa noite a banda pode subir. Provavelmente existem muitas pessoas ao nosso redor que, se nós compreendermos essa palavra, essas pessoas elas terão uma nova vida em Cristo. Se nós entendermos que o perdão é sim anular aquele escrito de dívida, mas também o perdão ele implica em a gente ajudar a pessoa a se levantar. Ele também implica em nós encobrirmos algumas coisas. Não adianta nós somente perdoarmos para nós estarmos livres, mas em todo o nosso tempo a gente está ali julgando, apontando, falando. Não. E com certeza, o se tornar livre, o estar feliz faz parte desse processo do perdão, porque quando a gente perdoa, realmente, se alguém me deve e essa pessoa não pode pagar, ela está sofrendo. E eu também sofro por não receber, porque talvez aquilo era importante para mim. E quando eu abro mão, eu falo, eu não quero mais, não precisa mais fazer isso por mim. Eu me torno livre também. Eu deixo para trás essa dívida, eu deixo para trás e eu recomeço. Eu vou atrás do recurso de uma outra maneira. E a Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que perdoam são perdoados. Que quando a gente perdoa, quando a gente consegue com que essas brasas vivas estejam sobre a cabeça das pessoas para que elas se arrependam, o Senhor, Ele nos recompensa. O Senhor, Ele cuida de nós. Certa vez os discípulos estavam ali com Jesus. E um deles chega para Jesus e fala assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus responde para ele, 7 não, meu amor. 7 é muito pouco. Talvez 70 vezes 7. 70 vezes 7, porque o perdão é algo que precisa ser contínuo na nossa vida. Nós temos que perdoar o tempo todo. E aí estes discípulos, eles olham para Jesus. Não houve outra situação aonde os discípulos pediram isso para Jesus, a não ser no momento em que Jesus disse que eles deveriam perdoar 70 vezes 7. Os discípulos dizem assim, Jesus, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé porque é difícil demais perdoar. Aumenta-nos a fé porque é muito difícil nós pegarmos aquela pessoa que nos faz mal, que nos machuca, que nos fere e perdoar. E estender a mão. Jesus, nós não conseguimos, a nossa humanidade não consegue perdoar. Porque nós somos ruins, nós somos falhos. Nós olhamos para nós. E não se sinta culpado por isso, porque não é só você, somos